Boa tarde, meus amigos e minhas amigas, irmãos e irmãs da Escola Jesus Cristo, instituição espírita de cultura e caridade, todos que seguem a página da Escola Jesus Cristo no Facebook e também os que fazem parte do grupo da Escola Jesus Cristo também no Facebook e todos que acompanham o canal da Escola Jesus Cristo no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma pregação de meio de semana no serviço denominado Irmãos de Célia Lúcius. E como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler da Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 28 a 39. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos fazer a nossa oração. Senhor Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais da nossa Escola Jesus Cristo, espíritos familiares e simpáticos, nossos anjos guardiães, todos que nos ajudam na nossa luta, na nossa estrada evolutiva, pedimos a bênção, a intercessão, a inspiração, a iluminação para este momento breve de reflexão acerca do Teu Evangelho, Senhor, para que possamos aprender e apreender da melhor forma tudo que nos será trazido na tarde de hoje. E antecipadamente gratos por mais esta oportunidade, pedimos permissão para iniciar o estudo da tarde de hoje. Que assim seja. Meus amigos, hoje o capítulo que nos coube analisar do livro Agenda Cristã, que é um livro de André Luiz,
psicografado por Francisco Cândido Xavier, é o capítulo 13, intitulado Realmente. Nós leremos o capítulo e, após a leitura, nós faremos um breve comentário. Capítulo 13 do livro Agenda Cristã, intitulado Realmente. A tempestade espanta. Entretanto, acentuar-nos-á a resistência, se soubermos recebê-la. A dor dilacera, mas aperfeiçoar-nos-á o coração, se buscarmos aproveitá-la. A incompreensão dói, contudo, oferece-nos excelente oportunidade de compreender. A luta perturba, todavia será portadora de incalculáveis benefícios se lhe aceitarmos o concurso. O desespero destrói. Diante dele, porém, encontramos ensejo de cultivar a serenidade. O ódio enegrece, no entanto, descortina bendito horizonte a revelação do amor. A aflição esmaga, abre-nos, todavia, as portas da ação consoladora. O choque assombra. Nele, contudo, encontraremos abençoada renovação. A prova tortura. Sem ela, entretanto, é impossível a aprendizagem. O obstáculo aborrece. Temos nele, porém, legítimo produtor de elevação e capacidade. Que maravilha, meus irmãos, esse texto de André Luiz. E não poderia ser diferente o seu título, senão esse que André Luiz atribuiu. Realmente, ou seja, se nós, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2º, capítulo este intitulado Meu Reino Não É Deste Mundo, existe um comentário de Allan Kardec, cujo título do comentário, do trecho, que são os itens 5, 6 e 7 do capítulo 2º de O Evangelho segundo o Espiritismo, o título é O Ponto de Vista. E Kardec, ele analisa nesse pequeno comentário que ele faz, que tudo na nossa vida muda se nós mudarmos o nosso ponto de vista. Nós quem? Nós quem? Nós cristãos. Nós espiritualistas. E acima de tudo, nós espíritas. Por quê? Porque o Espiritismo veio confirmar tudo que Jesus já havia dito, já havia ensinado e aclarar, facilitar a compreensão do que Jesus havia falado por símbolos, de forma não muito clara para quem não estava preparado ainda. Não é que Jesus não falou de forma clara. As pessoas que não estavam preparadas para receber a mensagem, o ensinamento de Jesus, não tiveram clareza, não tiveram capacidade, então não estava suficientemente claro para elas o ensinamento, a mensagem que Jesus transmitiu. E o Espiritismo quase,
aproximadamente 18 séculos depois da vinda de Jesus, veio com a ajuda dos espíritos, com a ajuda de um Allan Kardec, com a ajuda de posteriormente, né, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier, com a ajuda de um Emmanuel, com a ajuda de um André Luiz, o Espiritismo veio nos ajudar a entender o que Jesus havia dito, o que Jesus havia falado para nós fazermos, posturas, comportamentos, mudança de pontos de vista. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, se a gente tiver, como diz Allan Kardec, nesse item, o ponto de vista do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, se nós tivermos um ponto de vista voltado para a nossa imortalidade, porque nós não somos isso que está aqui num corpo de carne, nós somos o espírito. Nós não somos o nosso corpo fica na medida em que nós desencarnamos. E nós deixamos de existir quando desencarnamos? Não, nós continuamos existindo, porque nós não somos corpo, nós somos espírito. E não apenas nós espíritas acreditamos nisso. Todos os cristãos acreditam nisso. Todas as religiões e doutrinas espiritualistas. Então, a mensagem de André Luiz, o realmente, é muito boa, porque realmente tudo o que nos acontece, se nós tivermos o ponto de vista correto, se nós tivermos o ponto de vista de acordo com os ensinamentos de Jesus, passará a ter uma importância, um significado, uma dimensão diferentes nas nossas vidas. Então, por exemplo, como diz André Luiz aqui, agora relendo e fazendo uma breve interpretação. A tempestade, ela espanta, sim. Muitos de nós, né, temos medo. Antigamente, inclusive, não sei se alguns que estão assistindo, eu não sou dessa época, mas ouvi histórias, né, em relação a isso. As pessoas de antigamente tinham tamanho medo, tamanho pavor de tempestades, né, que cobriam objetos metálicos, espelhos dentro de casa, tudo em razão do temor, né, de ser atingido por um raio. Então a tempestade, ela espanta sim. Entretanto, diz André Luiz, acentuar-nos a resistência se soubermos recebê-la. Quer dizer, não apenas essa tempestade de água se precipitando do céu, né, da atmosfera, a chuva como nós conhecemos, não apenas essa. As tempestades da vida que nos acontecem, momentos de extrema dificuldade, de extrema provação, de extrema dor, de extremo sofrimento, tudo isso, se nós soubermos receber, faz com que nós, após passada a tempestade, nós saiamos mais fortalecidos, mais amadurecidos. Então, ela espanta inicialmente, mas se nós soubermos recebê-la, ela, a própria tempestade, acentuar-nos-á, quer dizer, aumentará, intensificará a nossa resistência. Outras tempestades, quando vierem, serão menos difíceis de serem enfrentadas. Então, por causa dessa resistência que a gente começa a desenvolver. A dor dilacera. Quem nunca sentiu uma dor muito incômoda, que teve que fazer uso aí de um analgésico, né? Ou às vezes até ir parar num pronto-socorro, num hospital. Porém, diz André Luiz, mas aperfeiçoar-nos-á
o coração se buscarmos aproveitá-la. O próprio Francisco de Assis, São Francisco, nos momentos em que estava próximo de desencarnar, acometido de doença, de dores, chamou a dor de irmã dor. E até o professor Clóvis, no seu livro De Jesus para os que Sofrem, diz que todos nós, independentemente da condição financeira, independentemente da instrução, da capacidade intelectual, cultural que tenha, independentemente da raça, da cor, do credo, do que for, da idade, todos nós passamos por dores, num ou noutro momento, desta ou de outra vida. E Jesus é aquele que disse: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quer dizer, Jesus não vai tirar, ele não vai assumir a provação que nós temos que experimentar, pela qual nós temos que passar. Jesus não vai livrar ninguém do que a pessoa tem que passar, mas ele vai aliviar. Se nós tivermos essa fé que acredita que Jesus é o Mestre, é o Messias, é aquele que veio ensinar a palavra de Deus, implementar o reino de Deus nos nossos corações, tudo ficará mais fácil. Então, a dor dilacera sim, porém, aperfeiçoar-nos-á o coração se buscarmos aproveitá-la. E a ministra veneranda, num dos livros da série A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz também, sempre dizia ao final de uma reflexão, de um estudo, de uma prece: quem quer aproveitar? As lições estão aí. Agora, cada um interpreta aquela lição, né, aproveita da sua forma. Tem aluno que vai para o colégio, que vai à aula, que agora está assistindo às aulas online, né, nos colégios que estão fazendo, né, o ensino de forma virtual, estão presentes, mas com a câmera do celular ou do notebook ou do tablet aparecendo para a professora, mas na verdade o aluno está paralelamente, no mesmo momento em que está aparecendo para a professora, como sentado diante da câmera do seu celular, do seu computador, do seu notebook, do seu tablet, está jogando um jogo, está vendo um vídeo. Quer dizer, para a professora ele está parecendo que está assistindo a aula, mas ele não está. Nós, muitas vezes, quando estávamos na fase presencial de pregações, de aulas, quantas vezes nós não estamos de corpo presente, mas a nossa mente, o nosso pensamento não está na reflexão, no estudo, está nas coisas do mundo, está no dinheiro que a gente vai receber, ou na dívida que nós temos que pagar, ou nisso ou naquilo, a ponto de, numa fase em que o professor Clóvis ainda estava conosco encarnado, duas irmãs estavam conversando de tal forma durante a pregação do professor Clóvis, que por um momento, após ele não querer constranger essas irmãs, né, e envergonhá-las, né, pedindo que elas parassem ou que elas se retirassem, ele, não querendo fazer isso, apenas silenciou por alguns segundos. E elas estavam falando tão alto que sobressaiu a voz de uma delas, perguntando à sua interlocutora, à sua companheira que estava dialogando com ela: mas você coloca toucinho na feijoada? Quer dizer, não estava ouvindo, prestando atenção, estava pensando na feijoada que seria feita após a saída da pregação no domingo, né?
querendo dicas em relação a o que colocar na feijoada. Então, quer dizer, a gente está num templo, numa casa que é a casa do Senhor, né, seja em qual denominação religiosa for, e está ali, em vez de aproveitando as palavras de Jesus, as palavras daquele que é um emissário, muitas vezes, de Jesus, como um professor Clóvis Tavares e tantos outros, um pastor de uma igreja, um padre, né, que podem ser pessoas realmente comprometidas com o bem, com o evangelho, semeadores também da palavra de Cristo e de Deus, em vez de estar ali aproveitando, está pensando nas coisas do mundo. Então, temos que, como diz a ministra veneranda, aproveitar, mas isso é uma questão de vontade. Por isso ela perguntava, quem quer aproveitar? A incompreensão, diz André Luiz, dói. É verdade. Quando nós somos incompreendidos, nós ficamos extremamente chateados, aborrecidos, tristes, muitas vezes, com aquele irmão, com aquela irmã, com aquele familiar, aquele parente, que não compreendeu o que nós fizemos, o que nós falamos. Contudo, diz André Luiz, oferece-nos excelente oportunidade de compreender. Então, quer dizer, olha que maravilha a sabedoria de André Luiz. É exatamente a oração de São Francisco. Nós fazermos aos outros o que nós, né, como disse Jesus, o que nós gostaríamos que nos fizessem. Né? Então, onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Muitas vezes nós somos os atingidos, ou a pessoa que faz alguma coisa em relação a nós está tentando muitas vezes nos atingir. Mas se nós tivermos um ponto de vista adequado, condizente com uma pessoa espiritualista, condizente com uma pessoa cristã, condizente com uma pessoa espírita, o que nós veremos nessa situação e nessa pessoa? O que Emmanuel chama de professores diferentes. Elas não estão ali, na verdade, para nos ofenderem, para nos magoarem, para suscitarem a nossa ira, a nossa raiva. Nada disso, meus irmãos. Pelo contrário, elas estão ali como uma oportunidade que Deus nos dá para nós exercitarmos o quê? A paciência, a compreensão, o perdão. Mas é difícil. Na hora em que está acontecendo, a maioria de nós não consegue reagir da forma correta, da forma como deveria. Mas se nós pelo menos nos preocuparmos, nos voltarmos mais para essas questões, nos esforçarmos, em breve nós estaremos a conseguir reagir da forma correta. Então, a incompreensão dói, contudo, oferece-nos excelente oportunidade de compreender. Compreender que aquele irmão não teve ainda a capacidade de compreender o que nós fizemos ou o que nós falamos. Compreender que aquele irmão ainda não está no nível de doar, de entregar algo que seria o que nós esperaríamos dele. Chico Xavier uma vez disse, cada um dá o que tem. Se a pessoa não tem paciência, ela não tem como dar paciência. Se a pessoa não tem perdão, ela não tem como perdoar ninguém, dar perdão. Se a pessoa não tem compreensão, ela não tem como dar compreensão a ninguém.
E por aí vai, né? Então, diz André Luiz, a luta perturba. Quem em plena luta não se perturba? Por momentos, nós nos perturbamos. Todavia, diz André Luiz, será portadora de incalculáveis benefícios se lhe aceitarmos o concurso. A ajuda. Quem progride, meus irmãos, sem luta? Quem progride sem luta? O soldado está lá no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo, que não é posto à prova no campo de batalha, não recebe a sua promoção, não recebe a sua medalha de honra ao mérito. Então, se ele não coloca no momento em que tem que ser colocado tudo que ele aprendeu, que é na hora da luta, então, como se saberá se ele de fato é um bom lutador? Agora, nós temos que lembrar mais uma vez de Paulo. Combati o bom combate. Qual é o combate bom? É o combate contra o nosso irmão? É o combate em que nós vemos as pessoas que não comungam dos nossos pensamentos, das nossas ideologias, da nossa fé, das nossas opiniões como adversárias? Esse é o combate. Então, fulano não pensa como eu penso, fulano não é dessa ideologia ou daquela, não é disso ou daquilo, não segue esse ou aquele conceito, essa ou aquela filosofia, é o meu adversário, é o meu inimigo? Não. O nosso inimigo somos nós mesmos, meus irmãos. Combati o bom combate é nós combatermos o que há de ruim dentro de nós. E cada um tem que seguir a sua vida. Nós não temos que combater ninguém, senão nós mesmos. O desespero destrói, diz André Luiz. Diante dele, porém, encontramos ensejo de cultivar a serenidade. Olha só, meus irmãos, na hora do desespero, é a hora que a gente tem que dar o testemunho da serenidade. Então, esse texto todo, continua aqui André Luiz, né? O ódio enegrece, no entanto, descortina bendito horizonte a revelação do amor. Olha esse momento que nós estamos vivenciando aí, ódio para todos os lados. Ah, você não pensa como eu penso, você não é do mesmo segmento político que eu defendo, que eu acredito, então eu te odeio. E a gente profere palavras, escreve textos, manda mensagens, posta, faz postagem na internet, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, com mensagens de ódio. E, no entanto, André Luiz está a nos dizer que o ódio enegrece. No entanto, descortina bendito horizonte a revelação do amor. Jesus não odiou ninguém. Não é ele o nosso modelo e guia? Não é ele o nosso modelo e guia? Está lá na questão 625 de O Livro dos Espíritos. Então, como nós queremos ter um guia e um modelo como Jesus, odiando os outros? Há algo de incompatível nisso, né? Ser cristão e odiar. Então, continua André Luiz aqui, a aflição esmaga, abre-nos todavia as portas da ação consoladora. Nós estamos em aflição, estamos nos sentindo esmagados, podemos, na medida da nossa capacidade, de acordo com o que nos ensinou Jesus na parábola dos talentos, multiplicar um talento, ainda que seja apenas um. Não temos dinheiro? Façamos o que nós temos. Temos dedos? Podemos digitar uma mensagem boa, construtiva, que levará esperança para as pessoas? Façamos isso. Temos o dom da palavra, da oratória?
falemos coisas boas, divulguemos a palavra de Jesus, a palavra de Deus. Então, o choque assombra, nele, contudo, encontraremos a abençoada renovação. Olha aí, sem choque, nós muitas vezes continuamos na nossa zona de conforto, na nossa preguicinha, no nosso ócio espiritual, acima de tudo. Espiritual. Então, às vezes, a gente precisa tomar um choque para poder despertar, como disse Paulo, desperta, ó tu que dormes. A prova tortura. Sem ela, entretanto, é impossível a aprendizagem. Como é que a gente consegue saber se aprendeu de fato o que foi ensinado? Na hora da prova. Na hora da prova. O obstáculo aborrece. Temos nele, porém, legítimo produtor de elevação e capacidade. O que acontece quando um rio, no seu curso, encontra uma pedra muito grande, uma ilha, ele para, ele não continua o seu curso, ou ele contorna aquele obstáculo, ou até, muitas vezes, supera, passa por cima, mas ele continua o seu curso, ele não para, ele não estagna, ele continua. Nós, como filhos de Deus, nós somos criados para o bem, para o belo, para o amor, para a felicidade. E, às vezes, nas menores coisas, nós nos deixamos abater de tal forma que estacionamos, paramos, desistimos. Haroldo Dutra, nesse livro, E o Verbo se fez parábola, um dos últimos livros lançados por Haroldo, foi lançado em 2019, ele diz aqui, num capítulo intitulado O Reino de Deus, citando Emmanuel, ele diz o seguinte: Emmanuel assevera no livro Vinha de Luz: se nós formos capazes de manter a nossa fé em Deus e na imortalidade da alma, nenhum problema será capaz de nos abalar. Nos dias 21, 22 e 23 de maio, agora, passados, de 2021, houve a primeira Bienal Virtual do Livro Espírita. Vários palestrantes participaram, do Brasil inteiro, grandes nomes do Espiritismo: Haroldo Dutra Dias, Jorge Godinho, André Trigueiro e muitos outros, inclusive o nosso amigo, pregador também de nossa escola, Roberto Sabadini. Excelente, recomendo para quem não teve oportunidade de assistir ainda, mas procurem, né? Bienal do Livro Espírita, e encontrará com facilidade no Google. Haroldo Dutra, um dos primeiros a palestrar, porque era a Bienal para falar sobre algum livro espírita. Então, Beto Sabadini, por exemplo, lançou na Bienal, né, o seu livro, que já foi também lançado na nossa escola. Juventude Desperta, excelente livro. Recomendo a leitura, porque não é apenas para jovens, é para todos que se interessam pela doutrina. O livro é muito interessante na forma na qual foi escrito, é um diálogo, reflexões do personagem protagonista, né, que é o Arthur, e tem muita cultura, muita filosofia, muita doutrina espírita, excelente.
Mas, voltando à palestra de Haroldo Dutra, na Bienal do Livro Espírita, ele falou sobre o prefácio do livro Nosso Lar. E ele diz que, apenas eu resumindo a fala de Haroldo, se nós tivermos um ponto de vista adequado, condizente com o que nós somos, porque nós somos espíritos e não corpo de carne, numa encarnação, ou seja, se nós encararmos que em vez de as pessoas estarem morrendo, elas estão, na verdade, voltando para casa, porque a nossa casa, o nosso lar, é a pátria espiritual, meus irmãos. Não é esse momento, esse imóvel no qual nós estamos residindo temporariamente e que muitas vezes até muda na mesma encarnação. Uma hora estamos num imóvel, em outra hora estamos em outro. Então, qual é a nossa casa? Muitas vezes não temos uma casa própria, moramos de aluguel. Se nós tivermos uma visão condizente com quem é cristão, com quem é espiritualista, com quem é espírita, sabendo que nós não estamos morrendo, mas estamos voltando para casa, tudo se modificará. Tudo se modificará. Se nós tivermos essa certeza. Eu não estou morrendo, meu amigo, meu parente, fulano, meu vizinho, não está morrendo, está voltando para casa. Tudo modificará. Então é o ponto de vista. Realmente, nós não estamos morrendo. Nós estamos voltando para casa. Então fica essa maravilhosa reflexão de André Luiz, de Kardec. Existe também, além do capítulo 2º de O Evangelho e Espiritismo, a Revista Espírita de julho, mês 7, de 1862, 1862, julho de 1862, um artigo também de Allan Kardec, com o mesmo título, O Ponto de Vista, e ele faz algumas abordagens muito semelhantes ao artigo que está no capítulo 2º de O Evangelho segundo o Espiritismo e faz outras abordagens. Recomendo a leitura. Tudo isso está facilmente acessível através da internet, Google, se nós digitarmos, e também existe agora uma plataforma que é a kardecpedia.com. Ali tem tudo. Todas as obras, todos os números da Revista Espírita. E quem quiser também adquirir esse, assim como o livro de Roberto Sabadini e outros, pode entrar na livraria IDEAC, com K no final, livrariaideac.com.br, e adquirir esses e outros livros pelos quais se interessarem. Então, que Jesus nos abençoe, que Deus nos abençoe, que nós saibamos desenvolver esse ponto de vista adequado, correto, condizente com a nossa religião, com a nossa postura de vida, com o nosso rótulo que ostentamos de cristãos, de espiritualistas, de espíritas, para que nós saibamos valorizar mais as coisas que devem ser valorizadas. Ajuda-nos, Senhor, a ter essa visão, a crer em Ti e a crer, sobretudo, em Deus. Por isso, agradecemos mais uma vez e pedimos permissão para encerrar a reflexão da tarde de hoje. Que assim seja. Meus irmãos, uma ótima semana, né? Esse finalzinho de semana aí, que amanhã e sexta são os últimos dias aí da semana, sábado, e que
tenhamos um bom final de semana também, refletindo, assim como Maria fez, quando ouviu aquele cântico maravilhoso, aquela saudação maravilhosa de Isabel. Maria guardava todas estas coisas em seu coração. Então, que nós possamos guardar também todas essas coisas nos nossos corações e refletir sobre todas elas, para que nós melhoremos a nossa vida, a nossa estrada, a nossa mentalidade e tudo que está ao nosso redor. Que Deus nos abençoe. Uma boa tarde para todos.